Olá, meu lindo, minha linda, professor Davi Morrai com você aqui para mais um vídeo, mais um super simulado da banca Facete. E hoje vamos trabalhar aqui questões 2024. Então, ó, já deixa o like, tá bom? Para que você também possa abençoar o nosso trabalho. Deixa o teu comentário ao final do vídeo, qual prova você vai fazer, qual cargo, qual cidade você está nos assistindo, tá bom? Quero que você deixe um comentário para interagir com esse vídeo aqui, para esse vídeo chegar também para mais pessoas. E ó, pega o aviãozinho, compartilha aí para todos os grupos das suas escolas e abençoar aqui o professor Morrai também, que está fazendo esse material para você. Lembrando que o slide deste material é gratuito, você pode baixar na descrição do vídeo o PDF. De preferência, professor, quero fazer antes, faça e depois você vem fazer a correção comigo das questões comentadas aqui também, tá bom? Vamos trabalhar conhecimentos pedagógicos neste vídeo. Quero, antes de tudo, ir para a tela, te apresentar os nossos materiais, nosso caderno de questões da banca, os nossos aulões de revisão. Então, se você vai fazer prova de Princesa Isabel, São Benedito do Sul, nós já temos aulões, temos grupos abertos. Santa Isabel inicia hoje, na data desse vídeo aqui, mas você pode ter acesso durante qualquer dia a todas as gravações aí, as aulas gravadas, tá certo? Então, ó, clica na descrição do vídeo, tem grupo para São Benedito, grupo para Princesa Isabel, e também os nossos grupos da Banca Facete em geral, tá bom, pessoal? Então, alguns informativos aqui antes da gente iniciar nossa aula. Deixa eu ir para a tua tela um pouquinho aqui. Muito bem, então vamos trabalhar questões 2024. Você pode ter acesso a este lindo caderno aqui, são 4 cadernos de questões da Banca Facete, Legislação Educacional, Conhecimentos Pedagógicos, questões disponíveis para você economizar tempo na sua preparação. Você também pode ter acesso à única plataforma focada 100% nas provas, Facete, aulas em vídeo, mapas mentais, questões, simulados, preparação emocional, uma gama de materiais aqui, várias questões em PDF para você, vários materiais muito ricos para sua preparação. Você tem um ano de acesso a essa plataforma. E muito interessante o modelo Netflix para você estudar de uma forma mais interativa, certo? Então você tem um ano aí de todas as atualizações aqui, ó. Aula de boas-vindas, aulas em vídeo, mapas, questões. Você vai passando aqui, ó, vai ter muito material disponível para você, tá certo? Então, vamos que vamos agora para a nossa aula. Deixa o prof voltar aqui um pouquinho. Muito bem. Deixa eu apontar minha canetinha. Vamos lá, pessoal. Questão de número 1. Assinale a alternativa que não contém uma abordagem que segue a linha de aprendizagem segundo Lev Vygotsky. Então, vamos lá. O que você tem que entender sobre Vygotsky, que nós trabalhamos lá nos nossos aulões de revisão? As bases psicológicas da aprendizagem e as teorias da aprendizagem. Então, Vygotsky é um teórico interacionista.
E dentro do interacionismo, ele vai ter a sua teoria sociocultural. Então, o que acontece? A Vygotsky acredita na linguagem como uma ferramenta importante no desenvolvimento da aprendizagem, nessa aquisição do conhecimento que se chama, ele acredita na interação do sujeito com o meio. Então, a banca, ela quer o quê? Ela quer a questão que está incorreta. Se você já participou dos nossos aulões, você sabe que eu brinco muito. Toda questão errada dá um grito, né? Então, vamos lá. Letra A. A aquisição de conhecimento se dá através da interação do sujeito com o meio. Exatamente isso aqui que fala o interacionismo. Então, a número 1 está correta. Nós queremos a incorreta. Letra A, correta. Letra B. O objetivo educacional é o crescimento pessoal do aluno. Esse aqui, ó, não é o objetivo em Vygotsky, que engloba as aprendizagens afetiva, cognitiva e psicomotora. Isso aqui, ó, está incorreto, é o nosso gabarito. De quem que é essa ideia aqui? Quando falamos em afetividade, aprendizagem cognitiva e psicomotora, eu tenho a ideia de Henri Vallon. Então, essa ideia aqui não é de Vygotsky, temos aqui o nosso gabarito, letra B. Letra C. A atividade é a unidade de construção da arquitetura funcional da consciência. Perfeitamente em Vygotsky. Guarde com você essas sentenças aqui, tá bom? Letra D. O desenvolvimento humano está desenvolvido pela interiorização dos instrumentos e signos. Então, guarda com você aqui, ó. Interiorização dos instrumentos e signos. É uma das ideias, uma das linhas de aprendizagem segundo Vygotsky. Letra E. O desenvolvimento humano está definido pela conversão dos sistemas de regulação externa em meios de autorregulação. Acho que tem um erro ali da banca, não é autorregulação, é autorregulação. Ou seja, Vygotsky acredita que a aprendizagem ela vem de fora para dentro. Então, ela começa fora, através da interação com o meio, e ela vem para dentro do sujeito. Piaget acredita no contrário, aprendizagem de dentro para fora. Questão número 1, gabarito letra B. Questão número 2, mais uma de Lev-Vygotsky, em suas teorias de desenvolvimento cognitivo. Enfatiza a importância da interação social no processo de aprendizagem. Perfeito até aqui. Qual conceito melhor descreve a distância entre o desenvolvimento real e o desenvolvimento potencial? Desenvolvimento real é o quê? Aquilo que a criança ela consegue fazer de forma autônoma, sozinha. E o desenvolvimento potencial é aquilo que ela consegue fazer, porém, com a ajuda dos adultos. Neste intervalo aqui, nessa distância entre o desenvolvimento real e o desenvolvimento potencial, está o quê? Está a zona de desenvolvimento proximal. Então, se a banca te perguntar um intervalo, a distância entre o desenvolvimento real e potencial, é a ZDP, é a área exatamente onde atua o professor. Então, nós, professores, atuamos aqui, ó. Atua o professor. Então, é nesta área da ZDP que o professor ele faz atuação. Questão número 2, bem tranquilinha, gabarito letra D de Papai do Céu, que nos abençoa, né, gente? Questão número 3, a didática do início do século. Então, vamos lá. Início do século, a gente vai trazer aqui que é a partir de quê? Do ano 2000. Caracterizada como um quarto momento, trouxe como ênfase. Professor, que quarto momento, que diacho é isso aqui na didática de primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, não sei.
que ele traz como ênfase aqui? O professor deixou até marcada a questão, gabarito, a letra A é o aprender a aprender. O que acontece aqui, pessoal? Nos 4 momentos da didática, se a banca montar questões para você diferente, um pouquinho diferente dessa daqui, não tem problema. Você vai entender o seguinte: que primeiro momento da didática foi esse? A ênfase nesse primeiro momento estava na dimensão política do ato pedagógico. Então, ela acontece aqui, ó, de 1985 a 88. O segundo momento da didática, a ênfase está na organização do trabalho na escola, que é de 89 a 93, e vale a pena você ter conhecimento, porque se a banca fizer um relacione, um verdadeiro ou falso com este tema, você mata a questão aqui. Questão número 3. 3 não, desculpa. Terceiro momento da didática acontece de 94 a 2000, então foi antes do novo século. A ênfase está na produção e sistematização coletiva de conhecimento. E no quarto momento da didática é o aprender a aprender. O foco está na aprendizagem. Então, vamos marcar aqui um pouquinho para você para ficar melhor. Nesse quarto momento da didática, ele tem a centralidade no aluno, não como sujeito, né, historicamente situado mais, ó. Não só como alguém que está ali só ocupando espaço, mas alguém que é o quê? Um sujeito intelectualmente ativo, criativo, produtivo, capaz de dominar os processos de aprender. Então, aqui nós temos um sujeito que ele é o produtor do seu conhecimento, ele vai ter capacidade de produzir o seu conhecimento. Primeiro momento da didática, então, pessoal, para a gente nunca mais esquecer, a ênfase está na dimensão política do ato pedagógico. A ênfase no segundo momento está na organização do trabalho na escola. No terceiro momento, está na produção e sistematização coletiva de conhecimento. E no quarto momento, aprender a aprender. Então, se a gente fosse fazer aqui, por exemplo, olha, a organização, a letra B, do trabalho na escola está em qual momento? Vamos lá? Organização do trabalho na escola. Aqui nós temos o segundo momento. Se a banca te cobra algo diferente, uma questão, por exemplo, de relacione, você mata qualquer uma. A produção e sistematização coletiva do conhecimento, ela está no terceiro momento. A dimensão política do ato pedagógico está no primeiro momento. Professor, e a letra E? A centralidade no aluno como um ser historicamente situado? Não. Ele não é mais um ser historicamente situado. Agora, este aluno é um ser ativo. Ok? Então, número 3, gabarito, letra A, e você nunca mais erra uma questão como essa aqui. Questão número 4. Em educação, conceito de competência, e a banca gosta muito disso aqui, a Facete gosta muito disso aqui. Tem surgido como alternativa à capacidade, habilidade, aptidão, potencialidade, conhecimento ou savoir-faire. É a competência que permite ao sujeito aprendente enfrentar e regular adequadamente um conjunto de tarefas e de situações educativas. Sobre as competências, é correto afirmar que, vamos analisar aqui então as assertivas. Letra A, competência é um construto teórico. Até aqui, tudo bem. É um construto teórico que se supõe como uma construção pessoal. Então, até aqui, tudo bem. Singular, específica de cada um. É única e pertence exclusivamente à pessoa, exprimindo-se pela adequação de um indivíduo a uma situação. Não se visualiza, observam-se os seus efeitos. Aqui temos um possível gabarito, tá, gente? Professor, onde que eu vou encontrar esse conceito de competência? Você vai encontrar lá no nosso aulão para Princesa Isabel, nossos aulões de
São Benedito, nós vamos falar muito isso aqui. Eu vou trazer desafios, vou trazer os teóricos que a banca mais cobra. Philippe Perrenot é o autor que mais traz este aspecto de competência. Onde que eu posso achar também, professor? Na Base Nacional Comum Curricular. Então, a banca pode explorar, geralmente ela explora ou Philippe Perrenot ou a Base Nacional. Letra B. A competência emerge quando, perante uma situação, o sujeito é capaz de mobilizar adequadamente um único conhecimento, selecioná-lo e tentar aplicá-lo de forma à questão. Gente, essa questão aqui está errada, por quê? A gente vai lá na BNCC e olha assim, o que que é competência? Competência é a mobilização de conhecimentos, habilidades, atitudes e valores. Aí você fala assim, poxa, professor, mas mobilizar está certo. Mobilizar o quê? O conhecimento, mas não um único conhecimento, que torna a questão incorreta e já podemos eliminar a letra B. Lembre-se, tudo que restringe a questão, você precisa ficar de olho. Letra C. A competência exige apropriação sólida e ampla de saberes, de modo a permitir ao sujeito que os convoque de forma descompensada nas diferentes situações e contextos. Descompensada de forma nenhuma, né, pessoal? Letra D. Competência não está relacionada ao conceito de noções, conhecimentos, formações, procedimentos, métodos e técnicas. Claro que está relacionado. Então, aqui, ó, a banca coloca o não aqui para pegar você gostosinho, né? E você não quer isso. Letra E. Competência é um conceito que acolhe saberes, que conhecimento, atitudes e valores, abarcando exclusivamente o domínio comportamental negativo. Não existe exclusivamente o domínio comportamental, que é o saber fazer. Ela abarca conhecimentos, habilidades, atitudes e valores. Faltou as habilidades aqui e não é exclusivamente. Então, por eliminação, daria para matar a questão gabarito letra A de professor aprovado. Questão de número 5, vamos lá. John Dewey, muito cobrado pela banca Facete. John Dewey, muito cobrado. Então vamos aqui para que você entenda um pouquinho. Deixa eu voltar para a tua tela aqui no cantinho. Professor, onde que eu vou encontrar John Dewey? Vamos lá. Na nossa aula de tendências pedagógicas, lá no aulão, você vai entender só tudo sobre John Dewey. Vamos lá. Quando a banca Facete cobra John Dewey, a gente precisa entender o quê? Vamos fazer uma linha histórica aqui, ó. Nós tínhamos uma tendência chamada tendência pedagógica liberal tradicional. Você lembra dela? O que acontece na tradicional? Aqui o professor ele é o detentor do conhecimento, o aluno é um ser passivo, não havia diálogos e a tendência tradicional ela vinha com o objetivo de justificar o sistema capitalista. Então, John Dewey traz ali, junto com outros pensadores, o movimento da escola nova. Para o movimento, uma tendência chamada tendência pedagógica liberal renovada, progressivista, que não pode confundir com a linha progressista. Então, é progressivista, tá certo? Então, o movimento da escola nova ele vem quebrar toda aquela educação tradicional da época e trazer um conceito de que agora o aluno ele é um ser ativo no processo, ele é um pensador crítico. Então, a banca Facete adora John Dewey, vale muito a pena você vir para os nossos aulões, acessar a nossa plataforma, entender um pouquinho, é um autor que está despencando em várias provas de concurso. Por quê? John Dewey fala é, de resolver problemas sociais. É um dos principais pontos aqui da ideia de John Dewey, resolver problemas sociais. Eu vou só abreviar para te dar uma pinceladinha sobre isso aqui. Por quê?
Quando fala em problemas sociais, a gente já vai para a ideia de Libânio, Saviani, Paulo Freire, Freinet, nas tendências progressistas. Então, o que acontece? Quando se fala, algumas bancas já cobraram, gente, esse tema aqui e derrubou muita gente na questão. John Dewey é o cara que gosta de resolver problemas. Eu falo para os professores o seguinte: ele adora resolver problemas e também problemas sociais, certo? Então, na tendência renovada progressivista, movimento da escola nova, escola novista, nesse movimento é a construção de um ser crítico. Ele não é agora apenas alguém que vai fazer parte de papéis pré-definidos na sociedade, de um sistema capitalista. Então, letra A. Preparar alunos exclusivamente para o mercado de trabalho. Quando falamos em tendências pedagógicas, que tendência é essa aqui? Tecnicista. Então, a tendência tecnicista, ela é aquela de Skinner, que prepara o aluno para o mercado de trabalho. Ser centrado no professor como uma fonte de conhecimento é John Dewey? Não, aqui nós temos a tradicional. Tendência pedagógica liberal tradicional. Ser diretiva e baseada em punições e recompensas, aqui nós temos também a tecnicista, que é na verdade, é a corrente comportamentalista de Skinner, tá? Então, aqui nós temos uma teoria da aprendizagem chamada behaviorismo ou comportamentalismo, encabeçada por Frederick Skinner, que adora isso aqui, ó. Punições e recompensas. Então, quando você vê na sua prova isso aqui, ó, punição, recompensa, baseado em comportamento, lembra do comportamentalismo, lembra de Skinner. Letra D, focar na transmissão de valores morais tradicionais. Aqui também não é John Dewey. Aqui nós temos a tendência liberal tradicional. Então, a letra E é o nosso gabarito, ó, estimular o pensamento crítico e aprendizagem ativa. Então, questão de número 5, nós temos o gabarito letra E. Vários bizus aqui sobre tendências pedagógicas, teorias da aprendizagem, mesmo que a banca não coloque no seu edital teorias da aprendizagem. Estude, conheça os teóricos, porque a Facete adora cobrar teóricos, tá bom? E nos nossos aulões nós trabalhamos esses principais teóricos: Felipe Renault, Skinner, Piaget, Vygotsky, Vallon, David Ausubel. Tá certo? Então, gabarito letra E, questão de número 6. Segundo Bloom, taxonomia de Bloom, os objetivos do ensino podem ser classificados em domínios cognitivo, afetivo e psicomotor. Muito bem. Esse framework sugere que, vamos lembrar, o professor não tem nem ideia de quem é Bloom. Você precisa pegar os teóricos mais cobrados e fazer pelo menos um mapeamento mental, um resumo com as principais ideias, tá bom? Então vamos lá. Imagine que nós não temos o mínimo conhecimento de Bloom, a banca nos dá aqui um dos objetivos do ensino segundo Bloom, e a gente vai por eliminação. Letra A. A educação deve focar exclusivamente no desenvolvimento de habilidades motoras? Exclusivamente é restritivo. Eu já vou eliminar aqui, ó. Negativo. Letra A está errada. Letra B, o desenvolvimento emocional de atitudes é secundário ao desenvolvimento factual. Também está errada. Todos os pilares têm o mesmo poder, têm a mesma importância. Letra C, os objetivos educacionais devem abranger conhecimentos, habilidades e atitudes. Olha aqui, gente, o nosso gabarito. Você vai lembrar da minha aula de BNCC, que eu falo a BNCC toma chá, eu falo assim, Bloom, a taxonomia de Bloom também toma chá. C de conhecimento, H de habilidade, A de atitudes. Então, gabarito letra C. Os objetivos educacionais abrangem o chá, conhecimentos, habilidades e atitudes.
Se a banca te cobrar algo da taxonomia de Bloom ou sobre Bloom, observe esses aspectos aqui dos domínios cognitivo, afetivo e psicomotor. A banca pode cobrar isso, quais são os domínios, e pode cobrar os objetivos educacionais. Você já tem dois aspectos de Bloom numa única questão que eu te entreguei aqui, tá bom? Questão de número 7, tem um mapinha sobre John Dewey para você aqui de presente. Você pode ter acesso também aos nossos mapas mentais na plataforma, no PEC, né? E nos cadernos de questões da banca Facete. Se você está gostando da aula, prof, já deixa o like aí, vai. Inscreva-se no canal, ativa o sininho para você receber notificações de todo o material que a gente produz, Facete, CPCom, Contemax, FGV. Então, a gente tem plataforma, a gente tem cadernos de questões de várias bancas. E se não tiver pronto, a gente prepara se a banca tiver questões, tá bom? Questão de número 7. Vamos lá. Planejamento educacional, segundo John Dewey, tornou-se uma referência através da sua obra, podendo referendar o planejamento educacional. Na verdade, aqui está errado, tá, gente? Espera um pouquinho. A questão começa aqui, ó. John Dewey tornou-se uma referência através da sua obra, podendo referendar o planejamento educacional. Qual alternativa melhor representa a importância do planejamento educacional no processo ensino-aprendizagem? Gente, eu preciso entender de John Dewey para responder uma questão de planejamento educacional? Não. Vamos lá. Vamos pegar só o infinitivo aqui. Eu vou grifar para você as palavras. Só o infinitivo aqui, ó. Padronizar, proporcionar, focar exclusivamente, adaptação e priorizar. Pergunta a você aqui. Quando a gente fala do planejamento educacional, ele é algo padronizado ou ele é flexível? Ele é flexível. Então, aqui, ó, ele não vai padronizar o ensino mesmo com a flexibilidade do professor no ambiente educacional. Não existe padronização, tá bom, pessoal? Então, a letra A já está errada. Ó, priorizar a avaliação padronizada, letra E, ó, errada. Adaptação de atividades e necessidades dos alunos de maneira individualizada em todos os encontros educacionais, em todos os níveis escolares, em todos não. Pode acontecer? Pode, educação inclusiva. Letra C, focar exclusivamente na transmissão de conteúdos teóricos e práticos, mas restringindo o uso de metodologias ativas? Claro que não. Então, gabarito letra B. Só pelas palavrinhas aqui, gente, eu mato a questão, ó. Proporcionar um ambiente de aprendizagem estruturado que favoreça o quê, ó? A experiência, a reflexão e o aprendizado. Você erraria uma questão dessa? A banca cita um autor para te confundir, tá bom? Viu questãozinha tranquila, com um minuto e meio, a gente mata uma questão dessa aqui. Lá no nosso material, na nossa plataforma, nos aulões, você vai ter uma aula sobre as modalidades do planejamento escolar e você não erra a questão disso aqui mais. Você vai entender os tipos de plano, o que é o planejamento, o que é plano. Então, você vai matar muitas questões, a maioria das questões sobre o tema, tá bom? Então, gabarito letra B, questão de número 7. Questão de número 8, sobre Henri Vallon, nosso teórico aí, que é um teórico humanista, é um teórico que está lá no interacionismo também. Ele propôs uma visão integrada do desenvolvimento humano, influenciando quais tendências pedagógicas. Então, a banca fez aqui um mix, pessoal, das tendências pedagógicas com as teorias da aprendizagem, as bases psicológicas da aprendizagem. Então, vamos lá. Quando a gente fala em Vallon, a gente está falando de quê? De um teórico interacionista, de um teórico construtivista, então não é tradicional e nem behaviorista. Ele não é behaviorista, ele é humanista. Se eu sei que é humanista, eu já saio aqui, ó. Letra B, construtivista e socioconstrutivista. Opa, faz sentido, ó. Direto e tecnicista. Tecnicista é quem? Skinner.
Liberal e renovada, nada de liberal e renovada, que a banca inventou moda, ó. Escola novista, que escola novista é quem? John Dewey. Tecnicista é quem? Skinner. Então, gabarito letra B, uma questãozinha que você mata com 30 segundos na sua prova. Henri Vallon era construtivista e socioconstrutivista. Ele influencia essas correntes. Professor, tem muita dificuldade com teorias da aprendizagem, com bases psicológicas e com tendências. Por quê? Os autores, eles aparecem em várias linhas, então você vai ver Piaget sendo na sua epistemologia genética, você vai ver Piaget no construtivismo, você vai ver Piaget no cognitivismo e vai ver Piaget no interacionismo, certo? Então, o que acontece? Você precisa conhecer os autores, a linha de pensamento de cada um. Se a banca te cobre, você entende qual é a linha daquele autor, só de eu saber que Henri Vallon, ele é, ó, humanista, ele é humanista, ele é interacionista. Eu mato questão, behaviorismo. Opa, behaviorismo é Skinner, tecnicista é Skinner, escola novista John Dewey. É, tradicional não pode ser liberal, renovada, nada disso. Gabarito, letra B, uma questão mamão com açúcar da Facete aí. Olha, uma questãozinha dada para você matar com muita rapidez na sua prova. Fechou, prof? Pegou a visão? Pegou tudo aí, tá? Vamos lá, que vamos à nossa questão de número 9. O professor deixou resposta aqui na 9, professor. De novo. Poxa vida, não tem problema. Vamos lá. Deixa eu sair um pouquinho da sua tela. Explorando a teoria da aprendizagem significativa, a banca Facete adora isso aqui também, tá, gente? A teoria de David Ausubel. Então, a teoria da aprendizagem significativa, podendo tomar por base a teoria de David Ausubel e de outros pensadores, como podem facilitar a integração de novos conhecimentos com a estrutura cognitiva. Que eu preciso saber sobre David Ausubel? Se a banca me cobrar aprendizagem significativa e David Ausubel, ele é um autor ou ele é um pensador de qual linha? Ele é ele é cognitivo, ele é cognitivista, tá? Cognitivismo é cognição, processos mentais. Então, ó, você já consegue pensar um pouquinho melhor nas questões. Letra A. Apresentando informações de forma conectada com o conhecimento prévio dos alunos e a temática a ser trabalhada, mesmo que as informações sejam superiores ao previsto pelos alunos. O que torna aqui, gente, a segunda parte errada. O aluno pode ter informações de forma conectada com esse conhecimento prévio, ó, David Alsubel fala muito disso, perfeito. Só que essas informações, ó, elas precisam ser organizadas, elas têm uma ordem. Então, a letra A está errada. Letra B, encorajando os alunos a fazerem conexões entre novos e antigos conhecimentos, mesmo que não estejam no plano inicial da aula, com a intencionalidade pedagógica, também está incorreta. Letra C, pega essa visão, pega as palavrinhas aqui, ó, integrando novos conceitos. Então, nós vamos entregar novos conceitos aqui com o quê? Com a estrutura cognitiva que o aluno tem existente por meio de organizadores prévios. Essa palavrinha que aparece muito, tá? Organizadores prévios. Se você ver David Alsubel na sua prova, você vai ver muito isso aqui, ó, integração de novos conceitos com a estrutura cognitiva existente de forma organizada, tá, pessoal? A banca tem que, se a banca disser que é desorganizado de qualquer forma, não, tem que ser de forma organizada. Por quê? Temos como pilar os organizadores prévios aqui em Ausubel. Então, gabarito letra C de professor concursado. É isso que você vai ser em pouco tempo, tá bom?
Questão de número 10, sobre letramento e alfabetização. Vamos entender um pouquinho no mapa mental. Esse mapa mental está disponível para você de presente aí, você pode baixar. O que é o processo de alfabetização? As palavras-chave: codificação e decodificação. Letramento, você vai ver o seguinte: sentido e significado. O processo de alfabetização, pessoal, ele é o quê? Ele é o processo de aprender a leitura e a escrita. Então, a banca vai trazer assim, ó, a aquisição do código da escrita e da leitura. Alfabetizado é um indivíduo que sabe ler e escrever de forma básica, ou seja, ele sabe decodificar a língua portuguesa. A alfabetização é um componente do letramento, correto, professor? Correto. A alfabetização acontece aonde? De forma contínua, se desenvolve simultaneamente dentro e fora de sala de aula em um processo interativo. Professor, o que é o letramento? Então, o letramento é o uso competente da leitura e da escrita onde? Nas práticas sociais, lá no cotidiano do indivíduo. Letrado é o quê? Aquele que sabe ler e escrever de acordo com as demandas sociais. Então, é aquele que vai um pouquinho além de saber o básico. Ele sabe utilizar aquilo ali, dando sentido e significado. Você pegou aí? Então, quando eu falo de letramento, eu estou falando de quê, pessoal? De leitura de mundo. Leitura de mundo, Paulo Freire fala muito sobre isso aqui, ó. E é exatamente o aspecto do sentido e do significado. Quando eu uso de forma competente a leitura e a escrita na minha prática social, no meu cotidiano, eu sou um indivíduo letrado. Quando eu apenas codifico e decodifico na leitura e na escrita as palavras de forma básica, eu sou um indivíduo alfabetizado. Tá joia? Vamos à questão aqui, depois se aprofunda com as nossas aulas, né? Nos aulões, a gente aprofunda um pouquinho isso aqui. Qual o papel do letramento na sociedade? Então, muito bem. O que a banca quer aqui? Vamos lá. A letra A, o letramento é apenas uma habilidade técnica de decodificação de letras e palavras. Não, isso aqui é alfabetização, lembra? Isso aqui é alfabetização. Apenas, né, bem restritivo aqui. O letramento não tem restrição, gente, ele vai longe. Letra B, o letramento envolve apenas, a participação passiva dos alunos na sociedade negativa, que está totalmente errado também, facinho de você matar as duas alternativas. Letra C, o letramento vai além das habilidades básicas de leitura e escrita, perfeito, envolvendo a compreensão crítica e reflexiva dos textos, a capacidade de interpretar e produzir significados, ó, lembra? Sentido e significado, habilidade de comunicar de forma eficaz em diferentes contextos sociais. Isso aqui vai aparecer constantemente. Contextos sociais, certo? Então, gabarito aqui também, letra C de professor concursado. Letra D, o letramento é uma prática ultrapassada de forma alguma, claro que não. Letra E, o letramento se limita à aquisição de habilidades básicas de leitura e escrita. Não, aqui estamos falando de alfabetização e também não se limita, né? Então, pessoal, gostou do simulado? Chegamos aqui ao fim, as 10 questões da Banca Facete, questões 2024. Já deixou seu like, já deixou o comentário? Eu quero que você comente aqui, deixa o like, inscreva-se no canal, tá bom? Faz aquele triplo C aí, tá bom? Curta, comente e compartilhe aí nos teus grupos de WhatsApp. Na descrição do vídeo você vai ter todas as informações do nosso grupo de WhatsApp, a plataforma, os cadernos de questões da Banca Facete, tá bom? Então, vejo vocês nos próximos vídeos dentro da plataforma, vejo você aqui nos nossos aulões. Forte abraço, até o próximo vídeo, pessoal. Bye, bye.